Vamos lá, boa noite. Vamos para mais questões de concurso, tá? Módulo bem direto. Vamos ler questão, fazer questão, ler questão, fazer questão, bem rapidinho, tá? Se você tiver com dúvida de conceitos, está precisando ali de uma aula do beabá mesmo, do começo, eu deixei aqui indicado ó, esse QR Code que está aparecendo na tela, que é um link que já vai direto ali para a Hotmart, que é um curso que eu tenho falando exatamente do beabá, tá? Então, dos polímeros ali desde o comecinho, tudo bem? Mas vamos lá, então curte, compartilha, comente esse vídeo, indica alguma prova que você quer que eu resolva, que a gente dá um jeito para tudo, tudo bem? Então vamos lá começar essas questões, tá? Eu acho que hoje ali vamos fazer umas quase 20 questões, talvez o vídeo fique um pouco longo, mas se eu vir que vai ficar muito longo, aí eu divido o vídeo em dois, obviamente, tudo bem? Então vamos lá. Um polímero é definido como uma mistura física de compostos orgânicos. Polímero não é uma mistura física, tá? Não tem nada a ver isso daqui, tá? Não é física de composto orgânico, coisa nenhuma, tá? É uma reação ali ó, de polimerização a partir do monômero, unidades repetitivas, aquela história que a gente já sabe, tudo bem? Um material constituído por cadeias longas, formada pela repetição de unidades estruturais. Isso aí, ó. Unidades estruturais são os meros, é constituído por cadeias muito longas, é um material muito que bem, tá? Então, essa alternativa aqui, ó. Eu vou deixar até de verdinho aqui, ó. A alternativa B. Vamos seguir aqui, ó. Um composto inorgânico jamais, tá? Não é inorgânico. Polímeros são orgânicos, tudo bem? Cristalino? Pode ser. Muitos polímeros ali são cristalinos, alguns são amorfos, semicristalinos, mas não é inorgânico, tudo bem? Um agregado coloidal, tá? De jeito nenhum, tá? Um coloide ali vai naquela parte ali de suspensões, misturas de fases, tá? Não é nem suspensão, nem emulsão, nem coloide, nem emulsão, não é nada disso. É um material sólido, bonitinho, tudo bem? É um material exclusivamente natural. Exclusivamente é sempre um problema, né? Tem alguns polímeros naturais, mas grande parte ali dos polímeros vem do petróleo, são materiais sintéticos, tudo bem? Então, vamos lá. A menor unidade repetitiva de um polímero é polímero. Olha só, são polímeros, são vários meros, tudo bem? Então, é essa questão aqui, ó. E aqui eu quero já polemizar um pouquinho, tudo bem? Sempre eu discordando com a banca. Preste atenção. Um oligômero, ele é um material que é como se fosse um polímero pequeno, tá? Ele não tem uma massa molar tão elevada para ser considerada polímero. Então aqui a gente fala muito de cera, de pasta, a vela ali, aquela coisa de cera mesmo, sabe? Aquele aspecto pegajoso. Cadeia principal não faz o menor sentido com a questão. Um copolímero ele é a mistura de dois meros, tá? Então quando um polímero é formado por mais de uma unidade repetitiva, nós chamamos de copolímero. E plastificante é apenas um aditivo, alguma coisa a mais que você coloca no seu polímero para melhorar a elasticidade, né? Diminuir um pouco essa rigidez, para melhorar o seu processo e tudo mais. O polímero ele é formado por muitos meros, tá? Então já está até aqui no próprio nome do material. O que acontece é a matéria-prima de um polímero ela chama de monômero. Então, a partir do monômero, você vai a, começar uma reação, a sua reação de polimerização, e aí esse monômero, quando ele vai sendo ligado um ao outro, ele é chamado de polímero, mas a estrutura ali do polímero, né, a unidade repetitiva do polímero, ela é chamada de mero. Tá? Como não tem mero aqui, o que mais se aproxima é monômero, mas não é uma questão 100% correta, tá? Mas no caso aqui, vamos marcar a letra C, tá? Quando tiver que discordar de banca de questão, eu discordarei, tudo bem? Posso até ser criticado, não tem problema nenhum não, mas não é 100% certa essa questão. Há um erro, mas não discuta com a sua banca. Se deparou com alguma coisa parecida com isso, vai no monômero sem chance, sem medo de ser feliz, tudo bem? A reação típica que forma
Vamos lá, questão 3. A reação química que forma o polietileno é classificada como uma polimerização. Muito bem, todos aqui itens têm polimerização. E nós temos algumas opções aqui. É uma reação um pouco de ou você sabe ou você não sabe, tá? Polietileno e polipropileno são duas poliolefinas ali muito utilizadas e são dois polímeros formados por adição, tá? Então, polietilenos são formados por adição, tá? Não é formado por condensação. Aqui nós estamos falando de poliamida, poliuretanos, poliéter, poliéster, policarbonato e assim por diante, tá? Polimerização por oxidação, eu desconheço, tá? Não existe, então cuidado com esse tipo de questão aqui. Polimerização aniônica reversível. Muito cuidado, tá? Normalmente polimerização é uma reação química que ela é irreversível, tá? Não faz sentido muito você reverter uma polimerização. Então se você estaria talvez despolimerizando o seu material, então esse reversível aqui ele é bastante estranho. Aniônica pode se referir a algumas partes, algumas etapas das polimerizações, tá? Então você tem ali alguns radicais, alguns compostos ali que no mecanismo da reação talvez, mas não existe isso aqui também não, tá? Polimerização por hidrólise. Hidrólise é uma quebra, tá? Uma quebra por água, né? Então vai lá, a água ataca e quebra alguma coisa, né? Então você tem uma algo indo do grande para o pequeno. E a polimerização ela é exatamente o contrário. É alguma coisa pequena, né? Que é o monômero, o seu mero, indo para uma macromolécula, que é o seu polímero. Então, questãozinha aqui, item B. Tudo bem? 4. Polímeros formados por dois monômeros. Falamos isso aqui quando nós estávamos falando aqui do copolímero, tá? Então, polímeros formados por dois monômeros diferentes são chamados de copolímero, tá? É a definição clara, tudo bem? Homopolímero é quando é formado por um monômero só. Termoplástico só significa que o material ele pode ser derretido ali, né, ser fundido, reprocessado várias vezes. Então você coloca calor, o material funde. Isso é um termoplástico. Elastômeros são as borrachas, então são os materiais que são muito flexíveis, tá? E as blendas, essa daqui poderia sim causar alguma confusão. As blendas elas são misturas físicas. Então, por exemplo, você pega um policarbonato e um ABS. Aí você pega os dois separados, coloca lá na sua extrusora, derrete os dois, mistura ali como se fosse uma sopa. Aquilo lá é uma blenda, tá? O copolímero, ele é na macromolécula, você tem os grupos ali, as ligações químicas, tá? É uma coisa intrínseca à macromolécula. Então, um pedaço da macromolécula vai ser de um monômero, pedaço da macromolécula vai ser de um outro monômero. E é isso que você tem o copolímero. Tudo bem? Então, alternativa D. Tá? Vou deixar aqui mais bonitinho para vocês lembrarem aqui do que estávamos falando, tá? Eu já aproveitei aqui, ó, para corrigir essa questão aqui, tá? Essa questão 2, o melhor aqui seria mero, tá? Então, por conta própria, eu troquei aqui para ficar bonitinho para vocês saberem. Tudo bem? Então, vamos lá. Questão 5. Um material que amolece ao ser aquecido e solidifica ao resfriar acabamos de falar sobre isso. Acabamos. O que é isso daqui? É a definição de termoplástico, né? Quando você consegue aquecer e resfriar o seu material e ele vai derretendo, né, fundindo e endurecendo, né, ou solidificando, tá? Um termofixo é exatamente o oposto. Os elastômeros são materiais reticulados também, então se você aquecer e resfriar, ele não vai amolecer e solidificar, tá? Ele não vai ficar líquido e solidificar. Compósito não tem nada a ver, é só na verdade quando você coloca uma fibra de vidro, uma outra natureza ali, uma cerâmica, um metal junto com o seu plástico, tá? E o cerâmico é só uma classificação de um outro tipo de material também, mas que quando você aquece ou resfria, você não amolece, porque as cerâmicas elas são sinterizadas, tudo bem? A sigla PET, vou deixar aqui de verde para deixar no mesmo padrão, né? Então a resposta aqui, ó, verdinho, alternativa C, tá? A sigla PET, muito cuidado, tá? Se você for fazer concurso, preste atenção no que eu estou te falando.
Saiba os nomes, as siglas e as estruturas químicas desses materiais, tá? PET, PVC, polietileno, polipropileno, poliamida. Sempre vira e mexe aqui e aparece esses materiais e aí eu sempre comento para saber, tá? Questão de prova costuma perguntar sim, isso daí, tá? Isso aqui é uma questão seca, né? Polietileno tereftalato, questãozinha A, tá? Não tem muito o que pensar. Não é um polipropileno, não é um poliuretano, não é um policarbonato, não é um poliacetal, tá? Polipropileno é PP, poliuretano é PU, no caso do poliuretano termoplástico é um TPU, policarbonato é PC, poliacetal é POM, tá? Do polioximetileno, tá? A poliacetal é termoplástico mesmo, o tereftalato aqui do policarbonato do polipropileno não tem nada a ver muito com a questão, tá? Só para deixar você confuso. Então, PET, polietileno tereftalato, tá? Ou às vezes o pessoal chama de politereftalato de etileno, dá praticamente ali na mesma, tá? Não brigue com a sua branca por conta desses nomes ali não, tá? Seja feliz, acerte a questão, só passa quem acerta. Questão 7. O grau de polimerização, então você tem lá o seu material e ele está polimerizando. Você tem o seu monômero, esse monômero ele vai se combinar um ao outro infinitas vezes e na estrutura do seu polímero ele vai ser chamado de mero, tá? Se tiver muitos e muitos e muitos e muitos e muitos meros, e você vai lá e conta esses meros, você vai descobrir que tem 20 mil, por exemplo, unidades repetitivas, 30 mil, 50 mil, 5 mil, tá? Então, qual que é o tamanho dessa polimerização, né? Qual que é o nível dessa polimerização? Qual que é a quantidade de meros? Nós chamamos isso de grau de polimerização, tá? Então, o grau de polimerização é o quê? É a quantidade dessa unidade repetitiva ali que você tem na sua macromolécula, tá? Então, não está associada à ramificação, tá? Ela tem uma relação indireta com a massa molar, então quanto maior o grau de polimerização, maior a massa molar e vice-versa, mas ela não representa a massa molar, tá? Essa questãozinha aqui pode ser até considerada um pouquinho maldosa, tá? Mas não é massa molar, não. Tem relação? Tem, mas não representa. Então, número de médio aqui, ó, número de unidades repetitivas, número médio de unidades repetitivas, tá? É a nossa questãozinha. Cristalinidade não tem nada a ver, tá? Ele pode ter um alto ou baixo grau de polimerização, ser ou não cristalino, ou ser mais ou menos cristalino, tá? Tem nada a ver com cristalinidade, tá? Temperatura de fusão também não representa, tudo bem? Tem relação? Sim, quanto maior a massa molar, muitos polímeros tendem a ser mais cristalinos, uma viscosidade maior, uma temperatura de fusão um pouco mais alta, mas não tem nada a ver, tudo bem? Então, às vezes ali um polietileno de alta densidade de ter um grau maior ou menor de polimerização, não necessariamente ele vai ter temperatura de fusão diferente, tá? Completamente errado isso aqui, nem perca tempo tentando entender, tá? Facinho, 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 vamos lá. Questão 8. Um plastificante tem como principal função, tá? Um plastificante é alguma coisa que você coloca ali. Eu vou te dar um caso bem curioso ali, ó. A gente tem o PVC, tá? Que ele parece uma borrachinha, né? O PVC, né? Não tem nada aqui de PVC, eu acho, para falar, mas às vezes o pessoal fala de couro sintético, é PVC, por exemplo. E você tem a tubulação da sua casa ali, né? O tubo PVC, que ele é bem rígido. E o que que muda, né? Um PVC ele é plastificado e o outro não. Então, quando você coloca plastificante, além de auxiliar no processo, o material ele fica mais molinho, tá? Ele diminui a rigidez, tá? Ele fica mais flexível, tá? Essa é a ideia ali do plastificante. Vamos lá. O que que acontece então? O plastificante ele tem como principal função, se a função principal ele tem que deixar o material mais maleável, tá? Então a gente está falando de rigidez, de módulo elástico, de flexibilidade. No caso aqui, ó, nós estamos aumentando a flexibilidade, tá? O material ele vai ficar mais flexível, tá? Ou seja, o material ele não vai ficar mais rígido, muito pelo contrário, ele vai ficar menos rígido, tá? Inflamabilidade não tem absolutamente nada a ver, tá? Muito embora alguns plastificantes
tendem a piorar, tá? A inflamabilidade. Então, nem reduzir seria. 8. A D. Aumentar a cristalinidade. Quando a gente tem um segundo composto ali, a gente tende a dar uma desorganizada no seu material, tá? Embora não tenha uma relação tão direta assim em alguns casos, não aumentaria a cristalinidade, muito pelo contrário, ela diminuiria a cristalinidade, tá? Então não aumenta a cristalinidade não, ela diminui, tá? E elevar a TG. É a mesma ideia, se o material está mais flexível, a TG ela tende a diminuir, tá? Mas, de qualquer forma, não é a principal função, nem inflamabilidade, nem cristalinidade, nem TG, nem nada. A principal função ela está relacionada aqui, ó, a rigidez ou flexibilidade, tudo bem? Então, segue aí as questões bonitinhas ali para você guardar e não ficar esse rascunho feio que eu fiz. E vamos seguir. Questão 9. Polímeros biodegradáveis. Isso aqui está em alta demais, né? Não preciso nem falar por quê. Sustentabilidade. Com menos solta, tá? Então, plásticos biodegradáveis, aqueles plásticos que você pode jogar na terra e a natureza come, tá? Lembrando aqui que o problema não é o material, tá? O problema é a gente jogar na terra. Então, não jogue lixo no chão, não jogue lixo na terra, não jogue lixo no bueiro, tá? Seja consciente, tá? Por mais que existam materiais biodegradáveis, não seja esse tipo de pessoa, tá? Coisa feia, fazendo feiura, jogando as coisas na rua. Vamos lá. Polímeros biodegradáveis. O que acontece? Todo polímero vai degradar por alguma maneira. Alguns polímeros degradam termicamente, alguns polímeros oxidam, alguns polímeros, ah, quando aquecidos ali, eles vão oxidando também, né? Uma temperatura mais alta. Eles podem degradar por um processo químico, térmico, mecânico, de radiação ultravioleta, radiação de raio-x, radiação gama, inúmeros processos que fazem esse polímero degradar, incluindo alguns micro-organismos. Então, essa parte ali biológica pode sim degradar um material. Isso é muito interessante no caso da sustentabilidade, por quê? Porque se você, porventura, né, não que isso aconteça aí, não que você já tenha visto isso, né? Mas eu vi aqui em alguns lugares do mundo o pessoal joga lixo onde não é para jogar. Então, caso isso aconteça, a própria terra ali, os próprios micro-organismos, as bactérias, elas vão degradar o seu plástico, e esse plástico vai sumindo, vai ficar aquele lixo feio aparecendo em tudo quanto é canto, tá? Então, o que são polímeros biodegradáveis? Eles são polímeros que podem ser decompostos por micro-organismos, tá? Pode ou não ser solúvel em água, tem nada a ver isso aqui, tá? Funda em baixas temperaturas, está associado com a estrutura do material, não com o fato dele ser biodegradável. São recicláveis mecanicamente. Biodegradabilidade e reciclabilidade não estão ligadas. Tudo bem? São fotodegradáveis apenas, tá? Não é apenas e não são, podem ser ou não fotodegradáveis, tá? Não tem relação uma com a outra. A única coisa que significa é que são decompostos por micro-organismos, tá? Único e exclusivamente. Só apenas é isso aí. Então, o que significa ser biodegradável? Ele é decomposto por micro-organismo. Questão 10. Blenda polimérica lembra bem, hein? Se você tiver uma cadeia de polímero e dentro dessa cadeia, se você olhar e tiver mais de mais de uma unidade repetitiva, tá ligado quimicamente, tá? Lá dentro da sua molécula. Isso é um copolímero. Se você pegar um ABS e um PC, né, o policarbonato e o acrilonitrilbutadieno e misturar os dois ali, derreter separadamente e misturar os dois ali dentro do seu equipamento, de uma extrusora, de uma injetora, de uma sopradora, onde você quiser. Isso é apenas uma mistura física, é isso que nós chamamos de blenda, tudo bem? Então não tem absolutamente nada a ver com reação, tá? Reação, a gente está falando de reação química. Se ele tivesse colocado aqui reação física, ainda muito forçadamente a gente poderia tentar entender que até poderia ser, mas não é uma reação, tá? Mistura física de dois polímeros. Exatamente, é uma mistura física. Você derrete e mistura os dois. Simples assim. Polímero ramificado. Blenda pode ter lá um polímero ramificado ou não, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Copolímero em bloco.
Blenda é uma mistura física, copolímero é uma mistura química, tá? E compósito reforçado. Pode ter uma blenda reforçada, pode ter uma blenda que faça um compósito, pode ser um compósito que lá dentro tem alguma blenda polimérica, mas não tem nada a ver uma relação com a outra. Tudo bem? Absolutamente nada a ver. Essa mistura aqui ó, de blenda com polímero, com copolímero, é uma confusão comum que o pessoal faz, tá? Copolímero é dentro da macromolécula dois meros diferentes. A blenda é uma mistura entre os dois. Só para deixar um exemplo ali, ó, que poderia até ser cobrado em prova, é o seguinte: quando nós fazemos a blenda entre PC e ABS, então nós pegamos ali o policarbonato, acrilonitrilo, estireno, que são dois polímeros diferentes, nós derretemos os dois, nós fundimos os dois e nós fazemos essa mistura física, nós estamos falando de uma blenda, tá? E curiosamente, o ABS ele é um copolímero, então nós temos ali os três meros diferentes, as três estruturas diferentes, acrilonitrila, butadieno e o estireno, que é o ABS, acrilonitrila, butadieno e estireno. Então é um copolímero que junto com o policarbonato vai fazer uma blenda. Tudo bem? Então preste atenção. PCABS é uma blenda, mas o ABS é um copolímero. Ah, usa um copolímero para fazer uma blenda, não tem problema nenhum. 11. A sigla TPU refere-se a termoplástico de uso geral. Meu filho, preste atenção, né? Pode até ser, né? E assim, não parece ser um termo científico correto, né? Isso aqui é aquela questão para você não zerar a sua prova, tá? O que é o TPU, tá? TPE, TPU, TPA, TPO, TP. Normalmente estamos falando de alguns materiais que são termoplásticos, tá? Que são os termoplásticos elastoméricos. Então, no caso do TPU, é um termoplástico elastomérico baseado em poliuretano. Então, eu falei e marquei errado aqui. Então, poliuretano. Cadê aqui o verde? Opa, achou. Poliuretano, alternativa B, é um poliuretano termoplástico, tá? Poliuretano, só de curiosidade aí, tem espuma, termofixo, elastômero, tem uma infinidade de poliuretano, mas o TPU é o poliuretano termoplástico. Isso significa que ele não é um policarbonato, ele não é uma polissulfona, e ele não é uma poliamida, tá? Policarbonato é o PC, polissulfona tem algumas variações, né? Normalmente é PS, PSU, e a poliamida é o PA, PA6, PA66, muito conhecido como nylon, né, que o pessoal coloca de colocar nas provas ali, tá? Mas o nylon é apenas o nome comercial da poliamida, né? Um de umas marcas, né? Um dos nomes comerciais possíveis da poliamida. Questão 12. O termo crosslinking significa... Ó, o link aqui ó, é de ligar, né? E o cross é de ligar um com o outro, né? Ligar através, ligar cruzado, né? Atravessar, né? Então, o crosslink é o quê? Nada mais é do que a cura, né? A vulcanização, a reticulação do seu material, tá? Isso significa o crosslink. Então, é uma ramificação não porque ela liga uma macromolécula com a outra, tá? Uma ramificação, ela apenas sai de uma molécula. Eu vou até desenhar isso aqui, ó, porque isso aqui é interessante. Quando nós temos aqui ó, uma cadeia principal de um plástico, nós podemos sim, tá? E nós temos algumas ramificações, tá? Então tem uma ramificação aqui, uma outra ramificação aqui compridinha. Essa aqui ficou feia, né? Deixa eu melhorar ela. Pronto. Então isso daqui é uma ramificação, tá? Você tem uma molécula e essa ramificação que chegando a lugar nenhum. Quando nós temos uma outra macromolécula aqui, ó, do seu material, o que é a reticulação, né? Ou esse crosslinking? É quando uma macromolécula ela está ligada até a outra. Então nós formamos assim, ó. Então forma assim, ó. Ele liga, tá? Chega uma até o outro lado lá, tá? Então é diferente de ramificação. Ramificação são esses em preto e a reticulação está aqui esquematizada em vermelho, tudo bem? Ramificação leve, de jeito nenhum, tá? Quebra de cadeia, não tem nada a ver com quebra de cadeia,
tá? Nada, nada a ver. Formação de ligações cruzadas. Muito que bem. É isso que está esquematizado aqui do lado, tá? Dissolução, crosslink é crosslink, tá? Não tem nada a ver também, não. Plastificação, tá? Plastificação também não tem nada a ver. Dissolução é quando você dissolve o sal na água, por exemplo. Então, você não está dissolvendo seu polímero aqui, nesse caso, em lugar nenhum, quando nós estamos falando de crosslinking. E a plastificação é quando nós estamos, na verdade, derretendo, plastificando, deformando ali de maneira permanente o nosso material. Tudo bem? Então, as respostas aqui de maneira mais organizada, bonita, sem aquela rascunheira que eu fiz, para você guardar aí com você. E vamos seguir. Polímeros naturais incluem. Olha só, polímeros naturais é bom você saber ali de cabeça alguns, tá? Não sabe, não lembra? Preste atenção numa dica que eu vou te falar aqui, tá? Não vai funcionar 100% das vezes, mas 99% das vezes vai funcionar assim. O nylon é o nome comercial da poliamida, tá? Então, assim, poliamida, polietileno, polipropileno, essa sopa de letrinhas aí, TPU, PU, PUR, PSU, PIC, PP, PA6, PA66, tudo isso daí normalmente, tá? Mas a grande maioria são polímeros sintéticos, tá? Então é o caso aqui do PVC, que não é um polímero natural, o nylon, que são as poliamidas, não é um polímero natural, o PET, tá? Não é um polímero natural e o poliestireno, tá? Ou PS também não é um polímero natural, tá? Normalmente, esses polímeros aqui, que são até as funções orgânicas ali, né? Poliéter, poliéster, poliamida, policarbonato, estireno, etileno, propileno, são polímeros sintéticos, tá? É bacana você saber ali os exemplos que costumam cair em prova da borracha natural, do látex, da celulose, do fio de cabelo, do DNA, da quitosana, tá? São sempre exemplos ali de polímeros naturais, mas se você vê ali que até o nome ele muda, tá? Celulose quitosana parece uma coisa, e poliamida, politereftalato de etileno parece uma coisa completamente diferente. São dois universos diferentes, um dos materiais sintéticos e outros dos materiais naturais. Vamos que vamos. Questão 14. Nossa, esse slide aqui ficou com bastante coisa, hein? Questão 14. Um elastômero apresenta principalmente, tá? Um elastômero são o quê, gente? São os elásticos, tá? Então, materiais moles, elásticos, flexíveis, tá? Essa questão aqui é até um pouco intuitiva. Então, eles são muito rígidos? Claro que não, tá? Tem a baixa deformação? Não. Você pega um elastiquinho de dinheiro ali, você deforma ele demais, tá? Alta elasticidade? Exatamente. São materiais muito elásticos, elastômeros elásticos, elastômeros elásticos, elastômeros elasticidade. Tudo bem? Cadê? Alta densidade? Não, tá? Normalmente borrachas são bem leves, pode ter alguma carga ali, mas assim, não tem nada a ver com a densidade, tudo bem? Alta densidade comparada a quê também, né? Alta cristalinidade, essa aqui tá errada mesmo, tá? Normalmente os elastômeros, eles tendem a ser bem amorfos, tá? Vamos lá na próxima, perdão aqui pela minha tosse que tô falando demais, já tô gravando, acho que é o quarto ou quinto curso já, quarto ou quinto vídeo que eu tô gravando, já tá falhando a voz. Vamos lá. Questão 15. A reciclagem primária corresponde a. Eu não gosto muito dessa questão, já vou rasgar o verbo aqui, porque reciclagem primária não é um termo que é muito utilizado, tá? Esse primário aqui. Normalmente a gente fala reciclagem mecânica, reciclagem química, não primária, secundária, não é uma classificação, uma nomenclatura muito utilizada, tudo bem? Mas o que ele está falando aqui? Ele está falando uma reciclagem normal, uma reciclagem na primeira etapa, uma reciclagem tranquila ali, né? Vamos dizer assim, o comum que a gente acha. Poderia estar se referindo a uma reciclagem física, que é a coleta seletiva ali, né? A separação física dos materiais, dos grãos, e esses grãos, flakes, pedaços de materiais, eles já vão direto para a máquina, mas no caso aqui ele está falando da reciclagem mecânica, tá? É um termo ali que seria mais próximo a esse processo, né? Que significa nada mais do que o reprocessamento do mesmo material, tá? Então você vai cortar uns pedacinhos desse material, colocar lá no seu equipamento, ele vai derretendo, ele vai fundir o seu material e você vai ter um material novo ali para utilizar, tá? Então não tem nada a ver com a incineração.
está relacionado, até porque a incineração nem é uma reciclagem, tá? É uma destinação final ali de um resíduo. A reciclagem química é exatamente o oposto, né? A gente está falando aqui de reciclagem mecânica, tá? A compostagem, ela é muito ali parecida com a incineração, né? Ela está mais com a relação a tratamento do resíduo final, né? A destinação final, que propriamente é um processo de reciclagem. E a pirólise, tá? A pirólise, ela pode ser um dos tipos ali de reciclagem química, tá? Faz o óleo de pirólise ali, você volta no óleo ali, na matéria-prima ali, né, como o monômero do seu material, mas seria uma reciclagem química, não é uma reciclagem mecânica ou reciclagem primária nesse caso aqui. A questão 16. O índice de fluidez, MFI ou MBR, mede, isso aqui é fluidez, tá? Está relacionado a fluxo, tudo bem? Densidade não está relacionado a fluxo, tá? Como que você mede densidade? Com balança, com piquinômetro, de um monte de jeito, mas não mede com índice de fluidez, tá? O fluidez é aquele que você derrete o material, coloca num capilar e o material ele vai escorrer ali, né, numa temperatura elevada, né? O material ali é fundido, então você mede esse fluxo que o material escorre. Então, se ele escorre mais rapidamente, né, escorre mais material em um período de tempo, você tem um material que tem uma fluidez maior, você tem um MFI mais alto, tá? Resistência química não é um teste de resistência química, tá? Índice de fluidez é um teste que está ali no escopo da reologia, tudo bem? É o estudo de fluxo, tá? O que mede reologia, né? Ela mede a viscosidade, né, do fundido. Então, você derrete o seu material, né? Ou seja, você faz esse teste com o material fundido e você vai medir a fluidez ou a viscosidade, tá? Então, se a viscosidade for maior ou menor, vai ter uma fluidez maior ou menor, né? O material, ele vai ser mais ou menos fluido, tudo bem? Cristalinidade, índice de fluidez não mede a cristalinidade porque o material está derretido, nem cristalino ele é, tá? Ah, mas o material mais ou menos cristalino vai ter mais ou menos... Não perca tempo com isso não, tá? Não é nada a ver com isso aqui. Temperatura de fusão. Temperatura de fusão a gente mede com o DSC, tá? Não mede com índice de fluidez, tá? Embora o material esteja derretido, já seja fundido, mas não tem nada a ver não. 17, questão 17. O termo taticidade, essa palavra aqui é uma palavra-chave para quem está estudando polímeros, hein? Taticidade, refere-se ao quê? Esse é o tipo de questão que ou você sabe ou você não sabe, tá? Mas ela não é um tipo de aditivo, tá? Os aditivos são estabilizantes, plastificantes, antioxidante, anti-UV, que o pessoal chama, mas não tem nada a ver com taticidade, tá? Arranjo estereoquímico, tá? Palavra difícil, né? Mas é essa a questão aqui, ó. É essa a resposta certa, tá? Estereoquímica ela está relacionada com a disposição espacial de moléculas, de grupos funcionais, de ramificações, de átomos um em relação ao outro, ligações químicas e tudo mais, tá? Então esse arranjo espacial, onde que uma está em relação à outra, é que nós chamamos de estereoquímico, tá? Grau de ramificação não tem nada a ver com taticidade, mas quando a gente vê nos livros, confunde, tá? Porque parece a imagem apenas parece, tá? Mas não é, não tem nada a ver com grau de ramificação. Massa molar? Não, massa molar é massa molar, taticidade é taticidade, tá? Temperatura de transição vítrea? Também não tem nada a ver, mas como é um termo que não é muito comum, é difícil a gente tentar, caso você não souber essa questão, né, olhar aqui taticidade e tentar pela palavra chegar em alguma coisa. Você não chegaria. Por quê? Porque você precisa saber o que é taticidade. Sabendo o que é taticidade, a questão ela fica bastante fácil, tudo bem? Então, vou deixar aqui as questões bonitinhas para vocês saberem, e aí eu vou deixar mais uma coisa aqui. Ó. O que é essa taticidade? Essa imagem aqui eu tirei, é um dos materiais ali do meu curso, tá? Eu vou deixar depois aqui no próximo slide de novo o QR Code para você acessar o curso e eu falo lá sobre taticidade porque é muito relevante, tá? Então, de maneira bem rápida, esse zigue-zague aqui que nós temos, ó, em todas as imagens aqui, ó, é a cadeia principal do polímero. Essa simbologia aqui, o que ela significa?
que nós temos esse daqui para a folha da tela do computador, né, para frente da folha em direção à sua cara, e esse tracejado está para trás da tela do computador, do celular, onde você estiver assistindo esse curso, tá? E a, a posição ali, né, desses grupos, né, um em relação aos outros ali, né, em relação a essa cadeia principal, é o que nós chamamos de taticidade, tudo bem? Então, aqui nós temos sempre ali, ó, para você acompanhar na imagem e entender esse negócio, nós vamos ter sempre ali um átomo de hidrogênio, tá? E um radical qualquer, tá? Um R, só para exemplificar. Como é que funciona a taticidade? Se todos esses radicais estiverem orientados no mesmo lado da cadeia, nós estamos falando de um material isotático. Se nós estivermos falando de um material que ora está de um lado, ora está de outro, ou seja, alternado, esse R uma hora está para frente, uma hora está para trás, uma hora está para frente, uma hora está para trás, e assim por diante. Nós estamos falando do material sindiotático, tá? E se não tiver regularidade alguma, hora está para trás ou para frente de maneira aleatória, nós estamos falando do material atático, tá? Tá com dúvida, não entendeu, quer saber mais sobre o assunto, tá? Isso aqui foi apenas um chorinho. Siga lá o meu canal do YouTube, que está direcionado aqui para vocês com esse QR Code, tá? Aqui está o meu perfil do LinkedIn também, eu posto bastante coisas sobre tema, inclusive sobre taticidade, estrutura, propriedade, um monte de coisa lá. E esse código de barra, que é esse QR Code que está no meio, é exatamente o meu curso, tá? O Beabá dos Plásticos, que é de onde eu tirei aquele material. Então, por hoje, ficamos por aqui. Nós seguimos ali com mais um vídeo já já sobre questões de concurso, para você que está fazendo provas de concurso, tudo bem? Muito obrigado, curta, compartilha, comenta aqui que dá uma força para o canal. Valeu, até mais!